Todo o comportamento humano decorre da concepção que nós temos da realidade. E na realidade existem dois polos bastante distintos: eu e o que não sou eu. Eu e o mundo que me cerca, eu e as outras pessoas. E a nossa postura na vida depende de como estabelecemos esta relação. Entre nós e os outros, entre nós e os membros da nossa família, entre nós e os outros membros da sociedade, entre nós e as coisas, entre nós e o trabalho, entre nós e a realidade externa. A nossa maneira de sentir e viver depende de como cada um de nós internalizou a relação entre estas duas partes da realidade, entre esses dois blocos da realidade. Uma das maneiras que aprendemos de relacionar o eu e os outros é uma postura que tenho chamado de vítima. O que é a vítima? A vítima é a pessoa que se sente inferior à realidade. É a pessoa que se sente esmagada pelo mundo externo. É a pessoa que se sente coitada face aos acontecimentos. É quem se acostumou a ver a realidade apenas nos seus aspectos negativos. Ela sempre sabe o que não deve, o que não pode, o que não dá certo. Ela sempre só vê a sombra da realidade. A par de uma incrível capacidade diagnóstica dos problemas existentes, há nela uma incapacidade estrutural de procurar o caminho das soluções. E para isto, ela transfere para os outros os seus problemas, para as circunstâncias, para o mundo exterior, a responsabilidade do que lhe está acontecendo. Ela não assume o seu pedaço na vida. Culpabiliza os outros pelo que está ocorrendo na sua vida, no seu modo de encarar e perceber a vida. Esta é a postura da justificativa. A justificativa é o sinal de não querermos mudar. Para não assumirmos o erro, justificamos, ou seja, transformamos o que está errado em justo. E de justificativa em justificativa, nós nos paralisamos, nós nos impedimos de crescer. Competência ou incompetência é a nossa capacidade de lidar com o mundo externo. A vítima é incompetente na sua relação com o mundo. Enquanto estabelecemos a responsabilidade total dos nossos problemas em outras pessoas ou circunstâncias, tiramos a possibilidade do crescimento. Ao invés, vamos procurar mudar as outras pessoas. E essa postura provém do sentimento da solidão. É quando não nos percebemos como os responsáveis pela nossa própria vida, nos seus altos e nos seus baixos, no bom e no ruim, nas alegrias e nas tristezas. É quando dependemos a nossa felicidade da maneira como outros agem. É quando condicionamos nossa felicidade e paz interior ao comportamento, à ação dos outros. Sejam eles nossos amigos, nossos filhos, nossos pais, nossos cônjuges, nossos colegas de trabalho ou quaisquer outras pessoas que conosco se relacionam. E como as pessoas não agem segundo o nosso padrão, sentimos-nos coitados e sofredores. A melhor maneira de sermos infelizes é acreditar que a alguém compete nos dar felicidade. Assim que nós mascaramos a nossa própria vida frente aos nossos problemas. A postura de vítima é uma máscara para não assumir a realidade difícil quando ela se apresenta. Sua falta de vontade de crescer, de mudar, é escondida sob a capa da pressão externa. Esta é uma das maiores ilusões da nossa vida.
transferir para o pedaço da realidade que não nos pertence, sobre o qual não possuímos nenhum controle, as deficiências da parte que nos pertence. Toda relação humana é de mão dupla, eu e a sociedade, eu e a família, eu e o que me cerca. O fato de que o mundo externo a mim apresenta aspectos negativos não quer dizer que eu seja perfeito. E o fato de eu possuir uma deficiência não significa que o outro também possua. E essas duas partes da realidade não são nem antagônicas, nem uma mera relação causal, mas complementares e integradas. O maior mal que nos fazemos é usarmos as limitações de outras pessoas do nosso relacionamento para não aceitar a nossa própria parte escura. Assim usamos o sistema como bode expiatório para nossa acomodação no sofrimento. E a vítima é a pessoa que transformou sua vida numa grande reclamação. E o seu modo de agir e de estar é sempre uma forma queixosa, opção mais cômoda do que fazer algo para resolver os problemas. A vítima é quando alguém usa o próprio sofrimento para controlar o sentimento das outras pessoas. Ela se coloca como dominada, como fraca, para dominar o sentimento das outras pessoas. O que mais caracteriza a vítima é sua falta de vontade de crescer. Sofrendo de uma doença chamada perfeccionismo, que é a inaceitação, a intolerância com a imperfeição humana, ela desiste do próprio crescimento. Ela se tortura com a ideia perfeccionista, com a imagem de como deveria ser, e tortura também os outros pelo como as outras pessoas deveriam ser. Há uma tentativa na vítima de enquadrar o mundo no modelo ideal que ela própria criou. E toda vez que temos um modelo ideal na cabeça, é que com isto evitamos entrar em contato com a realidade. Ela não se relaciona com as pessoas da maneira que elas são, mas da maneira que ela gostaria que fossem. É comum querermos que os outros sejam aquilo que não estamos dando conta de ser. Que o filho, a mulher e o amigo sejam o que eu não sou. Colocar-se como vítima é uma forma de se negar na relação humana. Por essa postura, não estamos presentes, não valemos nada. Somos meros objetos da situação. Em querendo ser o todo, colocamos-nos como não sendo nada. As dificuldades e limitações do mundo externo são apenas um desafio ao nosso desenvolvimento se assumirmos o nosso pedaço e estivermos presentes. Assim como quanto pior for um doente, tanto mais competente deva ser um médico, quanto pior um aluno, mais competente deve ser um professor, assim também, quanto pior for o sistema ou a sociedade que nos cerca, mais competentes devamos ser enquanto pessoas que fazem parte dela. Quanto pior o meu filho, mais competente como pai ou mãe. Quanto pior minha mulher, mais competente como marido. Quanto pior meu marido, mais competente como esposa, e assim por diante. Desta forma, nós nos colocamos na procura do crescimento. Vemos a deficiência alheia como incentivo para as nossas mudanças existenciais. Só podemos crescer no que nós somos, no que nos pertence. A nossa fantasia está em querer mudar o mundo inteiro para se ser feliz. Todos nós temos parte de responsabilidade no que está ocorrendo.
não raras vezes atribuímos à sociedade atual, ao mundo, a causa de nossas atribulações e problemas. Talvez seja esta a mais comum das posturas de vítima: generalizar para não resolver. Os problemas da nossa vida só podem ser resolvidos no concreto, no particular. Dizer, por exemplo, que somos pressionados pela sociedade a levar uma vida que não nos satisfaz é colocar o problema de maneira insolúvel. Mas perguntarmos-nos que pessoas concretas estão nos pressionando para fazer o que nos desagrada pode ter solução. Só podemos lidar com a sociedade em termos concretos, palpáveis. Da maneira como nos relacionamos com cada pessoa, em cada lugar, em cada momento, estamos nos relacionando com a sociedade, porque cada pessoa específica, num determinado lugar ou momento, é a sociedade para nós naquela hora. Generalizamos de maneira comum para não solucionarmos. E como tudo o que nos acontece está vinculado com a realidade, todas as vezes que quisermos encontrar desculpa para a nossa parte, basta olhar a imperfeição externa. Pôr-se como vítima é faltar coragem para assumir a limitação humana. É a pessoa que não quer entender que a morte antecede a vida, que a semente morre antes de nascer, que a noite antecede o dia. A vítima transformou as dificuldades em conflito, as suas vidas em becos sem saída. Vítima é querer fugir da realidade do erro, da imperfeição, dos limites humanos. Todas as evidências da nossa vida é que o erro existe em nós, nos outros e no mundo. Mas o neurótico é a pessoa que não quer ver o óbvio. Importa muito aos que nos querem controlar que nos coloquemos como vítimas, não aceitando a fragilidade e as dificuldades humanas. A vítima é uma pessoa orgulhosa com capa de humildade. O orgulho dela vem de acreditar que ela é perfeita, os outros é que não prestam. Se o mundo não fosse do jeito que ele é, se sua esposa não fosse do jeito que ela é, se seus filhos não fossem do jeito que eles são, se seu marido não fosse do jeito que ele é, ela estaria bem, porque ela é boa, os outros é que têm deficiências, apenas os outros têm que mudar. Este jogo chama-se o jogo da infelicidade. A vítima é uma pessoa que sofre e gosta de fazer os outros sofrerem com o sofrimento dela. É a pessoa que usa as suas dificuldades físicas, afetivas, financeiras, conjugais, profissionais, sexuais, que fazem parte da natureza humana, não para crescer, mas para ficar nelas e, a partir disto, chantagear as outras pessoas. A maioria de nossas mágoas e ressentimentos é porque nós achamos que, se sangrarmos, outras pessoas sofrerão. E se cairmos, outros ficarão tristes. É uma atitude de vingança com relação às outras pessoas. A vítima é a pessoa que ainda não se perdoou por não ser perfeita e transformou o sofrer numa maneira de ser, num modo de se relacionar com o mundo. É como se olhasse para a luz e dissesse: pena que tenha sombra. Olhasse para a vida e dissesse: pena que haja morte. Olhasse para o sim e dissesse: pena que haja o não. E todas as vezes que quisermos estar infelizes, é fácil.
Basta ver o que há de negativo nas situações, porque o positivo e o negativo sempre estarão juntos. A luz e a sombra são faces de uma mesma moeda. A vida é feita de vales e de montanhas. Não são as circunstâncias que nos oprimem, é a maneira como estamos diante destas circunstâncias. Porque nas mesmas circunstâncias em que uns procuram o caminho do crescimento, outros procuram o caminho da loucura, o caminho da deterioração. As circunstâncias são as mesmas. O que muda é a disposição para o alvorecer, para o desabrochar, ou a disposição para murchar e escurecer. Viver é resolver problemas, e para cada problema existe uma solução. Porque um problema só pode ser verdadeiro se houver solução. Um problema sem solução é um problema falso. E às vezes ficamos com os problemas falsos para evitar a solução dos problemas verdadeiros. Um dos jogos preferidos pela vítima, a fim de sofrer e fazer outros sofrerem, é o jogo do passado. O jogo do passado é quando atribuímos ao passado a responsabilidade pelo que está nos ocorrendo no presente. É quando transformamos o passado em realidade. Se tivéssemos estudado, se nos tivéssemos casado com outra pessoa, se nossos pais não fossem como são, se nossa infância não fosse como foi, se não tivéssemos perdido aquela oportunidade, se não tivéssemos tido filhos, estaríamos bem. Porque somos bons e perfeitos. Não possuímos limitações. Quem possui limitações é o nosso pai, nossa mãe, nossa infância, é o nosso passado. Este jogo é paralisante porque transforma numa visão causal, linear, a nossa própria vida, quando de fato ela é estrutural e dinâmica. Através deste jogo, selamos nossa vida com a crença num destino pré-determinado. E com isto, escondemos a nossa falta de vontade de mudar hoje o que pode ser mudado. As pessoas podem viver ou olhando para frente, entendendo que hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, ou então olhando para trás, de costas para a vida. São as que não conseguem viver o que está acontecendo hoje, pois estão muito presas a tudo o que já passou, a tudo o que já morreu. Mais cedo ou mais tarde, temos que nos perguntar: é o passado que cria o nosso presente ou é o presente que cria o nosso passado? Evidentemente, aprendemos que é o passado que faz o presente, que o momento presente é apenas o fruto do que já passou. Mas temos, em nome da nossa felicidade, que reaprender, que é o presente que cria o passado. Em outras palavras, tudo, antes de ser passado, teve que ser primeiro presente. Tudo o que estamos fazendo agora, daqui a pouco será passado. Vivamos intensamente o nosso presente, o nosso agora, porque daqui a pouco ele será passado e não volta nunca mais. A vida é um momento sem retorno. É o aqui e agora. Não podemos substituir o nosso presente pelas preocupações com o futuro, e nem tampouco substituir a gratuidade e o calor do momento presente pelas friezas das lembranças do passado, pois recordar é morrer.
O passado tem um profundo significado na nossa vida, mas apenas como aprendizado. Apenas como referência para o nosso presente e não como determinante da vida que nós levamos hoje. Nós somos o mundo e a vida em transformação. O presente é o único momento que de fato existe na nossa vida. A maneira mais desvitalizada de se ser é transformar-se numa estátua de sal, olhando para trás. Mas há pessoas que preferem viver o frio, o morto, o fantasma do ontem, ao invés da inebriante alegria, a vida e o calor do momento presente. Viver o presente é aceitar que, humanamente, só podemos ser felizes apesar de. Que nós somos o que somos e não o que os outros querem que sejamos. E que viver é aceitar a coautoria vivencial entre nós e o mundo, fazendo uma síntese com a vida que nos rodeia.